O vento frio soprava na praia de Busan, fazendo o casaco fino de Júlia balançar como se quisesse voar de volta para o Brasil. Ela olhou o mar cinzento diante dela, tentando não deixar as lágrimas escaparem. Ao seu lado, Sung Min permanecia em silêncio, com as mãos afundadas nos bolsos e o olhar fixo nas ondas que vinham e iam, como se nelas ele tentasse encontrar uma resposta para o que estava prestes a acontecer. Então, você realmente vai voltar? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro levado pelo vento. Júlia respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eu preciso, Sung Min. Minha mãe está doente, e eu não sei quando vou poder voltar. Ele fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, estavam cheios de algo que ela nunca esqueceria. Dor e amor misturados. 10 anos, Júlia. Eu espero 10 anos. Se depois desse tempo o destino ainda quiser que a gente se encontre, eu vou estar aqui. Ela riu entre lágrimas. 10 anos é muito tempo. Então não me faça esperar em vão. Ele tirou uma pequena concha do bolso e colocou nas mãos dela. Enquanto você tiver isso, vai se lembrar de mim. Ela apertou a concha contra o peito, sentindo o coração doer. Aquele era o adeus mais silencioso que já vivera. Não houve promessas de mensagens diárias nem juras de amor eterno. Apenas o mar como testemunha, e uma promessa feita por um coração coreano a uma alma brasileira. Quando ela partiu naquele mesmo dia, Sung Min ficou parado na praia até o pôr do sol desaparecer. E mesmo depois de 10 invernos, ele nunca deixou de ir até aquele mesmo ponto olhando o horizonte, esperando que o vento trouxesse de volta a mulher que prometera retornar. O relógio do aeroporto de Incheon marcava 17h45 quando Júlia pisou novamente em solo coreano. 10 anos! 10 anos desde aquela tarde fria em Busan. O mundo havia mudado. Ela havia mudado, mas algo dentro dela continuava igual. A lembrança de um olhar sereno e de uma promessa feita à beira-mar. Ela trazia a concha consigo, pequena, discreta, guardada dentro de um colar que sempre usava, mesmo quando tentava se convencer de que era apenas um acessório qualquer. Mas naquele instante, ao ouvir o som do idioma coreano ecoando pelos alto-falantes, Júlia percebeu que nunca tinha realmente esquecido. Sung Min. Do outro lado da cidade, o dono de uma pequena cafeteria observava a chuva cair pela janela. A cafeteria chamava-se Haenan, o nome da praia onde ela partira. O lugar era aconchegante, com um aroma de café fresco e violinos suaves tocando ao fundo. Era ali que ele passava todos os fins de tarde, preparando 2 xícaras de café. Uma para ele e outra que permanecia intacta, na mesa ao lado da janela. Hyung, por que sempre faz 2? Perguntou o funcionário mais jovem, rindo. Acredita mesmo que ela vai voltar? Sung Min respondeu com um meio sorriso. Se eu parar de acreditar, ela deixa de existir dentro de mim. O garoto apenas balançou a cabeça, sem entender. Naquela noite, Júlia se hospedou em um pequeno hotel no centro de Seul. O plano era passar alguns dias conhecendo a cidade, antes de visitar Busan, o lugar onde tudo começou. Mas o destino, como sempre, gosta de brincar com o tempo. No dia seguinte, ao sair para caminhar, uma chuva fina começou a cair. Júlia entrou correndo no primeiro café que viu. O cheiro familiar de café recém-moído a envolveu, aquecendo o coração cansado. O barista levantou o olhar e o mundo parou por um segundo. Os olhos de Sung Min encontraram os dela. O tempo, o vento, o som da chuva, tudo desapareceu. Ela ainda segurava a mesma concha pendurada no pescoço. Ele ainda preparava 2 xícaras. Júlia! Foi tudo o que ele conseguiu dizer, com a voz trêmula e o coração batendo mais rápido do que nos últimos 10 anos. Ela sorriu, com lágrimas escorrendo silenciosas. Eu disse que voltaria. E naquele instante, 10 anos se desfizeram como neblina. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta do café. O som da chuva batendo nas janelas era o único ruído entre eles. Um som suave, quase cúmplice. Júlia e Sung Min se olhavam como quem tenta ter certeza de que aquilo era real, de que não estavam sonhando com o passado. Ele foi o primeiro a se mover.
com passos lentos, atravessou o balcão e parou diante dela. Eu não imaginei que realmente fosse te ver de novo. Júlia sorriu com um tremor nos lábios. Eu também não imaginei que o destino ainda lembrasse da gente. Sung-min a observou, tentando reconhecer na mulher à sua frente a garota que partira uma década antes. O cabelo agora era mais curto, os traços mais maduros. Mas os olhos eram os mesmos, gentis, intensos e cheios de emoção. Você abriu um café. Ela olhou em volta, encantada. Chama-se Hainan, igual à praia. Eu nunca consegui esquecer aquele lugar. Ele desviou o olhar, envergonhado. Nem você. Júlia respirou fundo, tentando conter o peso da nostalgia. Eu pensei em você muitas vezes, Sung-min, mas a vida... Ela deu de ombros, tentando parecer leve. Acabei me casando. O coração dele pareceu parar por um instante. Casada? Ela assentiu, mas antes que ele pudesse reagir, completou. Eu me divorciei há 2 anos. Não deu certo. O silêncio voltou, dessa vez mais denso. Ele apenas a observou, tentando entender o que sentia. Havia alegria, dor, alívio, tudo ao mesmo tempo. E você? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Alguém especial? Sung-min olhou para a mesa da janela, onde ainda havia 2 xícaras fumegantes. Nunca houve espaço para outra pessoa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você esperou mesmo? Ele sorriu de leve, com um olhar sereno e sincero. Eu fiz uma promessa. Júlia abaixou o olhar e segurou o colar com a concha, agora pendando sobre o peito. E se eu disser que não sou mais a mesma? Que o tempo me mudou, que nem sei se ainda acredito em promessas? Ele se aproximou, tão perto que ela pôde sentir o calor da respiração dele. Então, deixa que eu te mostro que o tempo pode mudar tudo, menos o que é verdadeiro. Aquela frase ficou pairando entre eles, doce e perigosa, como o começo de algo que o coração tenta negar, mas a alma reconhece. E quando Júlia finalmente o abraçou, foi como se 10 anos de distância se desmanchassem no ar. Mas o destino, paciente e impiedoso, ainda guardava um segredo. Algo que poderia colocar à prova todo o amor que o tempo havia deixado intacto. Os dias seguintes foram como um sonho silencioso. Júlia e Sung-min passaram a se encontrar quase todos os dias. Às vezes, ela o esperava no café até ele fechar as portas. Outras vezes, caminhavam pelas ruas antigas de Seul, conversando sobre tudo o que viveram e sobre tudo o que perderam. Havia uma ternura tranquila entre eles, um tipo de amor amadurecido pelo tempo. Mas como todo reencontro, o passado não vinha sozinho. Numa tarde chuvosa, enquanto organizavam fotos antigas que Sung-min guardava numa caixa de madeira, Júlia notou uma carta amarelada, dobrada com cuidado. O nome dela estava escrito na frente, em coreano, com a mesma caligrafia firme que ela lembrava. Isso é excitante. Sung-min desviou o olhar. É uma carta que nunca te enviei. Ela abriu devagar. As primeiras linhas tremiam com emoção. Júlia, se algum dia você ler isso, talvez eu já não esteja mais aqui. Prometer esperar foi fácil. Viver com a saudade é que tem sido impossível. Ela sentiu o coração apertar. Você ficou doente? Sung-min sorriu de leve, mas seus olhos denunciaram algo. Tive um problema no coração há alguns anos. Os médicos disseram que eu precisava de um transplante. Consegui o tratamento. Estou bem agora, mas houve momentos em que achei que não fosse te ver mais. Júlia levou as mãos à boca assustada. Por que não me procurou? Por que não me contou? Porque eu não queria que voltasse por pena. Eu queria que voltasse por amor.
As lágrimas escaparam antes que ela pudesse impedir. O silêncio que se formou entre eles era pesado, mas cheio de sentimento. Júlia se aproximou, segurando o rosto dele com delicadeza. Eu teria voltado, Sung-min, mesmo que fosse só para te segurar a mão. Ele fechou os olhos, deixando que uma lágrima caísse. Eu sei, mas eu precisava te deixar viver. Ela o abraçou com força, como se tentasse recuperar todos os anos que o destino roubou. Mas dentro dela, um medo começou a crescer. O medo de perdê-lo, agora que finalmente o reencontrara. Enquanto o café Hainan continuava iluminado pela luz suave da noite, Júlia percebeu que o tempo lhes dera uma segunda chance, mas talvez também estivesse correndo contra eles. O som da chuva contra as janelas do café se tornou uma trilha constante nas semanas seguintes. Júlia passava cada tarde ali, sentada na mesa junto à janela, observando Sung-min trabalhar. Às vezes ele sorria, às vezes fingia não perceber o olhar dela. Era como se ambos tivessem medo de que aquele novo começo fosse apenas um sonho prestes a acabar. Mas, pouco a pouco, a vida começou a florescer de novo. Sung-min voltara a tocar piano, o instrumento que abandonara quando ela partiu. Ele o ouvia tocar nas noites silenciosas, quando o café já estava fechado. Ele dizia que as notas o ajudavam a lembrar que ainda estava vivo. "Essa música é nova?" Ela perguntou uma noite, sentando-se ao lado dele. "Escrevi depois que te vi entrar por aquela porta." Ele sorriu, com os dedos deslizando pelas teclas. "Chamei de Depois da Espera." Ela encostou a cabeça no ombro dele, o coração apertado de ternura. "Você ainda acredita que o amor vence o tempo?" "Não," ele respondeu com calma, "mas acredito que o amor é o que dá sentido ao tempo." As palavras ficaram ecoando em sua mente por dias, e talvez por isso Júlia tenha sentido o mundo desabar quando recebeu a ligação. Era o médico de Sung-min. Ele explicava em tom sereno, mas firme. O coração transplantado estava apresentando sinais de rejeição. O tratamento seria difícil, o tempo incerto. Júlia desligou o telefone e ficou parada, o corpo trêmulo. Quando chegou ao café, ele estava lá, sorrindo para os clientes como se nada tivesse acontecido. "Por que não me contou?" Ela perguntou com lágrimas nos olhos. Ele apenas a olhou. "Porque eu não queria que a nossa segunda chance fosse marcada por medo." Júlia segurou as mãos dele com força. "Então, não me esconda mais nada. Se o tempo for curto, que a gente viva tudo, sem deixar nada para depois." Naquela noite, ela o levou até a praia de Hainan, o mesmo lugar onde tudo começou 10 anos antes. O vento era o mesmo, o mar ainda batia nas pedras com o mesmo som, mas agora havia algo diferente. O sentimento de que finalmente estavam onde deveriam estar. "Você ainda tem a concha?" Ele perguntou, olhando o colar no pescoço dela. "Sempre tive." Ela sorriu, segurando o pingente. "E se um dia você se for, eu ainda vou vir aqui, esperar o tempo que for preciso." Sung-min passou a mão pelos cabelos dela, com um olhar calmo, cheio de amor. "Então prometemos outra vez?" "Prometemos," Júlia respondeu, com lágrimas e um sorriso. "Mas agora, sem 10 anos de espera." O mar rugia ao fundo, e entre o som das ondas e o sussurro do vento, o amor deles parecia eterno, mesmo que o tempo, uma vez mais, estivesse prestes a colocá-los à prova. O frio voltou cedo naquele ano. O inverno coreano cobriu as ruas com neve, e a cidade parecia silenciosa demais, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Júlia caminhava apressada pelas vielas até o café Hainan, onde Sung-min a esperava todos os dias. Mas, naquela manhã, o telefone tocou antes que ela pudesse sair de casa. Era o hospital. O coração dela gelou. Quando chegou, ele estava deitado, pálido, mas ainda com o mesmo sorriso sereno que sempre carregava. "Eu te disse para não correr na neve?" Ele brincou, tentando disfarçar o cansaço na voz. Júlia segurou a mão dele, sentindo o toque frágil e quente. "E eu te disse para não me esconder nada." Ele respirou fundo, fechando os olhos por um instante.
Não tô com medo, sabe? Só queria mais tempo. Mais cafés com você, mais risadas, mais do seu português esquisito quando fica nervosa. Ela riu, chorando ao mesmo tempo. Eu posso te ensinar a rir mais se você prometer não ir embora. Eu não posso prometer isso. Ele abriu os olhos, olhando para ela com doçura. Mas posso prometer que vou te amar, mesmo que o tempo acabe. Júlia abaixou o rosto e o beijou, devagar, com todo o amor que 10 anos de saudade e dor guardaram em silêncio. Lá fora, a neve continuava caindo, cobrindo tudo de branco. Nos dias seguintes, ela ficou ao lado dele sem sair do hospital. Conversavam sobre o passado, sobre o primeiro dia que se viram, sobre o mar e o vento, até que uma madrugada, o monitor cardíaco começou a apitar. Júlia levantou desesperada, chamando pelos médicos, mas Sung-min apenas apertou a mão dela e sussurrou: "Hainan, me espera lá." E o som do aparelho cessou. Silêncio. O mundo pareceu parar. E pela primeira vez, o café, o mar, o tempo, tudo perdeu a cor. Meses depois, Júlia voltou à praia de Hainan. O céu estava azul, o vento leve. Ela se ajoelhou na areia, segurando a pequena concha que ele lhe dara tantos anos atrás. Enterrou-a na beira do mar e sorriu com lágrimas nos olhos. "Você esperou por mim 10 anos, Sung-min. Agora é a minha vez de esperar." Uma onda veio e levou parte da areia, deixando a concha parcialmente exposta, como se o mar também guardasse a lembrança deles. E enquanto o vento soprava, Júlia teve a sensação de ouvir a voz dele, suave, familiar, dizendo: "O amor não termina, ele só muda de forma." Ela sorriu, porque de algum modo sabia que Sung-min ainda estava ali, nas ondas, no vento e em cada batida do próprio coração.